momento atual é de que está havendo muito estresse por conta de desemprego, por conta de que cada vez mais as mídias sociais exigem mais do ser humano. Hoje em dia qualquer coisa, você acorda, você já olha para um celular, já quer saber se alguém te mandou uma mensagem, se recebeu uma ligação, um e-mail, seja lá o que for. Então as pessoas hoje em dia vivem em função dessa ansiedade que não para. A ansiedade, o estresse são os maiores fatores que levam à depressão. E automaticamente, depressão é uma coisa que a gente sabe que num grau muito avançado leva ao suicídio, leva à vontade de se suicidar. 28 brasileiros se matam por dia. É muita gente. Você imagina que a gente tem 24 horas, os 28 brasileiros não cabem nas 24 horas, a gente excede o número das 24 horas. Ou seja, mais de um suicídio por hora. Perfeito. Bom, como você sabe, durante o mês de setembro, o Chega Junto abraçou a campanha do Setembro Amarelo e a gente está falando de saúde mental, de prevenção do suicídio em todas as entrevistas aqui no canal nesse mês. Nessa semana, a minha convidada é criadora de um projeto que tem o objetivo de democratizar exatamente o acesso à terapia, à saúde mental, o projeto Terapia para Todos. Quem chega junto é a psicóloga Flávia Pitella. Flávia, prazer te receber aqui. Muito obrigada pelo convite. Flávia, para começar, assim, a gente tem a sensação de que a cada dia, a cada semana, a gente é confrontado com dados que dão conta do aumento dos níveis de depressão e ansiedade no mundo todo, né? Um fenômeno mundial. Atualmente, segundo a OMS, cerca de 322 milhões de pessoas vivem aí convivendo com essa situação. Tá difícil manter a saúde mental no mundo que a gente vive, nessa época que a gente está vivendo? Eu acho importantíssimo falar que o momento atual é de que está havendo muito estresse por conta de desemprego, por conta de que cada vez mais as mídias sociais exigem mais do ser humano. No passado a gente não tinha tanto esse problema porque as coisas aconteciam dentro de um tempo relativamente tranquilo, a gente não tinha tanta urgência. Hoje em dia qualquer coisa, você acorda, você já olha para um celular, já quer saber se alguém te mandou uma mensagem, se recebeu uma ligação, um e-mail, seja lá o que for. Então as pessoas hoje em dia vivem em função dessa ansiedade que não para. E ao mesmo tempo vão acabando adoecendo também por conta disso. Porque é uma cobrança que não termina nunca. É uma dívida que a gente não quita nunca. Porque a gente sempre acha, vou deixar de fazer isso, vou deixar de fazer aquilo para fazer mais para frente. E não consegue fazer. E essa ansiedade acaba depois gerando outras consequências. A ansiedade, o estresse são os maiores fatores que levam à depressão. E automaticamente, depressão é uma coisa que a gente sabe que num grau muito avançado leva ao suicídio, leva à vontade de se suicidar. Então, tem a questão também do indivíduo que dentro do seu quadro depressivo, dentro do seu surto, muitas vezes por conta de alguma perda que ele não consegue, uma frustração muito grande, ele entrar em colapso. Hoje em dia eu vou te dar um dado, você estava falando do dado da OMS, 28 brasileiros se matam por dia. É muita gente. Você imagina que a gente tem 24 horas, os 28 brasileiros não cabem nas 24 horas, a gente excede o número das 24 horas. Ou seja, mais de um suicídio por hora. Perfeito. É assustador. Tem outra pesquisa, né, porque a gente foi estudar para poder preparar essa série de programas aqui, e foi um estudo divulgado no ano passado também pela OMS, que revelou que o brasileiro é o povo mais deprimido e ansioso da América Latina, gente. 5,8% da população do nosso país está afetada. Apesar disso, Flávia, muita gente ainda confunde, não sabe diferenciar o que é uma ansiedade saudável, aceitável, de algo que de fato se mostra disfuncional ou preocupante. Tem níveis, a gente pode fazer essa diferenciação. Como é que a gente aprende a se acostumar com essa ansiedade de chegar sexta-feira para encontrar, sei lá, o namorado, a namorada, de curtir um final de semana, uma balada gostosa, de algo que realmente está te fazendo adoecer? Eu acho que, assim, tem que haver um bom senso, é claro. Você tem que ter uma noção que não é porque você está ansioso para encontrar um colega, para ir para uma festa, para receber a notícia de um trabalho, se você passou ou não na entrevista. Se a empresa vai ou não vai fechar, no momento que a gente está, né, tantas empresas fechando. Que essa ansiedade tem que ser saudável no momento em que você sabe que aquilo não pode, a sua vida não deve depender daquele encontro, daquela situação, daquela resposta. A sua vida deve ter outras coisas onde você se pauta e que você vai ter. Não, se eu não conseguir isso, eu tenho um plano B.
eu tenho um plano C e assim por diante. Quando essa ansiedade passa do controle e começa a ter sintomatologias no corpo, você começa a gerar problemas e situações onde você começa a adoecer, o corpo começa a adoecer. Dá sinais? O corpo dá sinal? Do corpo dá sinais. Que tipo de sinal? Por exemplo, dentro da ansiedade você tem desde a inquietação, a palpitação, né, a taquicardia, até a mão suada, pés suados, a insônia, a pessoa que sente sonolência durante o dia, mas quando Não chega dorme. de noite não dorme. Aquela pessoa que fica com o pé assim, que diz assim, olha... Perfeito, é a famosa inquietação. Gente, eu já vi entrevistador fazendo isso, tá conversando com a pessoa e tá com o pé assim. Eu falei, meu Deus. Você imagina que uma pessoa que está fazendo isso, eu acho muito importante dizer, ela não está prestando atenção no que o outro está falando, Nada. porque ela está pensando em qualquer outra coisa, no que ela tem para fazer depois, seja coisas simples, como, eu tenho que comprar pão, leite... A lista do mercado. Ou alguma coisa séria, do tipo, eu tenho que buscar meu filho no colégio, eu não posso atrasar, eu tenho que entregar o relatório para o meu chefe, eu tenho isso... Então ela não está te ouvindo. Ela pode estar te escutando, mas ela não está te ouvindo. Sim, sim. Então, assim, é muito complicado, às vezes, isso. E as pessoas tendem a não ter noção do quanto isso é perigoso, do quanto isso pode causar problemas no corpo. Como eu estava falando, a ansiedade, ela, mais do que qualquer outra coisa, ela mostra o que vem. Ela dá sinais de que ela está aparecendo. Tem pacientes que chegam desde coisas mais simples, como ter enxaqueca. Nunca tiveram enxaqueca, passam a ter enxaqueca quase todos os dias. Enjoo. Vômito, síndrome do estômago irritado, que é aquele que você, qualquer coisa que você come, você bota pra fora porque você nada segura, porque a ansiedade já atingiu, chegou a um ponto onde ela atinge outros órgãos do corpo, não só a mente. Pessoas que, por exemplo, eu ouvi esses dias no consultório uma frase que eu achei sensacional. A paciente virou pra mim e falou que ela dormia super bem, até mesmo porque ela sabia a hora que ela tinha que acordar. Então, se ela tinha que acordar às 7 horas, 6h55, apesar do relógio estar preparado para o despertador tocar, 6h55 ela acordava, o corpo dela acordava. Eu falei, você tem noção disso? Que isso que você está me falando, de fato, não é uma coisa boa. Você não dorme tranquila. Muita gente acha que é uma coisa boa. Perfeito. Já ouvi muito isso. Eu sou um reloginho, assim, antes do relógio, não preciso nem de despertador. Isso é horrível. O corpo não relaxa. Se o corpo não relaxa, ele não descansa. Por que a gente diz que o sono é revitalizante, o sono recupera, exatamente, não só para a pele, para a beleza, para a estética, mas para a mente, gente. É importante entender que o sono é importante para que a gente tenha uma saúde mental, uma saúde psíquica tranquila, uma saúde psíquica forte, que vai aguentar as frustrações, vai aguentar as felicidades, vai aguentar todas as coisas que vão acontecer no nosso dia. Se a gente não tem esse descanso, a gente não consegue. Então, assim, é como se você tivesse ficado ligado na tomada a noite inteira. Ou então, uma pessoa que dorme com televisão ligada com aquela luz na cara. O corpo não entende aquilo como estou em momento de descanso, tipo, mode. Isso eu aprendi muito recentemente, e é verdade, faz toda a diferença. Sim, total. Quarto bem escurinho, tudo isso é fundamental. Sim. Inclusive, fica aqui o meu protesto. A pessoa que inventou esse aparelho de TV a cabo, aquele decodificador com aquela luz infernal, hoje em dia clareia o quarto inteiro. Eu saio tampando tudo, assim, enfim. Eu tenho a técnica de pegar a fita isolante, cortar o pedacinho e saio todos os botõezinhos que ficam acesos. Luz vermelha, luz azul, porque é todas as cores, né? Não tem uma... Tem verde, tem azul, enfim, tem pra todo mundo. Mas, enfim, fica o alerta. Agora, Flávia, outra coisa que é importante quando a gente fala de saúde mental, ou a gente fala de tabu, né? As pessoas que preferem não falar desse assunto como se isso não existisse, ou a gente fala de um tipo de discurso que olha para isso como algo curioso, como algo engraçado. E a gente fala de ansiedade, a gente fala também de coisas muito próximas ali, a síndrome do pânico, a gente fala de toque. Toque, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, no Brasil já virou comédia no cinema. E as pessoas acham que é algo divertido. Aquela mania do Roberto Carlos de não usar marrom, de não falar inferno. Mas toque pode ser algo muito sério, né? E pode ser doença. Indicativo, inclusive, de outras complicações que a pessoa está enfrentando. Acho que é importante a gente também falar disso. Né? É importantíssimo. Acho sensacional você trazer esses quadros, porque dentro da ansiedade, dentro do transtorno de ansiedade, a gente tem vários tipos de ansiedade. A gente tem a fobia social, que é quando a pessoa começa a se isolar e começa a ter ansiedade por algo que nem aconteceu ainda. Eventos que estão para acontecer e ela começa a criar hipóteses catastróficas para exatamente
começar a se blindar. Então não vai querer ir na festa, não vai querer isso, porque pode acontecer. Quando o evento acontece, a pessoa começa a, depois da festa, depois do evento, levar também para o lado ruim. Porque ela foi julgada, porque a roupa dela não estava adequada. O que antes era um problema, continua sendo um problema após o evento acontecer. Então é um ciclo vicioso que não termina. Ele só faz sofrimento. Assim. Então, esse é um tipo de ansiedade. Tem, como você trouxe, a síndrome do pânico, que é outro transtorno de ansiedade, que é já a questão da pessoa entrar num ciclo onde ela fica em alerta o tempo todo e onde ela acha, mesmo num ambiente seguro, familiar, onde ela sabe quem está ali perto dela e tal, ela se sente insegura, como se alguma coisa fosse acontecer a qualquer momento. E aí, esse caso, sem querer te interromper, mas já te interrompendo, é muito assustadora a história da síndrome do pânico, porque ela se manifesta assim. Sim, muitas vezes a pessoa diz assim, eu nunca percebi que tinha alguma coisa errada comigo, até pelo estilo de vida que a gente vem, né, levando, e de repente entrei no cinema e surtei dentro do cinema, precisei sair correndo da sala de cinema. Sim. É bem assustador. A síndrome do pânico, ela se apresenta em quadros, em crises de surto. Então não vai ser uma situação onde ela vai passar dias com aquilo. Ela tem o transtorno de ansiedade, ela tem a ansiedade generalizada, que a gente chama o TAG, que é o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, e ela tem crises de síndrome do pânico em alguns momentos. Como uma pessoa também com depressão pode ter uma síndrome do pânico, como uma pessoa com qualquer outro tipo de transtorno mental pode ter uma síndrome do pânico. São surtos, são episódios que ela vai ter onde ela não vai conseguir. Ela vai ficar ou paralisada, ou ela vai ter mãos suando, ela vai entrar num ciclo onde ela não consegue sair. E até ela se acalmar, até ela voltar à consciência do que está acontecendo, demora um pouco. A pessoa praticamente paralisa a vida dela quando ela tem uma síndrome do pânico. Ela não consegue sair à rua, ela tem medo de multidões, ela tem medo, às vezes, até que não sejam multidões no grosso da palavra de muita gente, mas pouca gente aglomerada, ela já sente aquilo. Que é um exemplo ótimo, elevador. Pessoas que têm síndrome do pânico têm problemas sérios com o elevador. Se é aquele elevador de prédio mais moderno, que é todo fechado, mesmo estando ali com uma ou outra pessoa só, começa a criar falta de ar, começa a criar uma gastura na pessoa que ela não consegue sair dessa roda viva que ela gira para ela. E tô te ouvindo, tô lembrando a situação que é minha, eu tenho uma situação com túneis. Então eu entro no túnel, é automático, eu falo até com meu marido sempre, a mão logo começa a transpirar. Pode não estar engarrafado, pode não estar nada. E aí, enfim, anos convivendo com isso, eu vou ali assim, vai sair, vai acabar o túnel, a gente vai passar. Só que eu precisei, há um tempo atrás, que tinha levado um tombo, precisei fazer uma ressonância magnética. Nossa! E, gente, olha, se entrar naquela máquina de ressonância, para quem tem esse tipo de dificuldade... Sim, claustrofobia, é assustador. E, inclusive, eu não sei como não inventaram ainda uma tecnologia para fazer o exame para você passar esse perrengue. Mas é difícil. Não, e fora que a ressonância magnética não é só o fato de você entrar num buraquinho pequeno onde você não pode se mexer, porque o médico fala que você não pode se mexer. Eu me mexi, vou ter que repetir. Exatamente, e faz aquele barulho infernal na sua vida. É tortura. Exatamente. Agora, a gente falou de ansiedade, falou de síndrome do pânico, falou desses assuntos, desse tema todo, faltou falar de toque. Porque toque sempre as pessoas veem como piada. Perfeito. Aqui a gente brinca aqui no canal, nas lives e tal, que a gente sofre um pouco com a toque por conta dos quadrinhos. Né? Quando a gente nota que tem um torto, eu particularmente, o Thiago tá aqui, também tá rindo, que ele também partilha desse problema. Quando a gente vê que tem um torto, a gente fica sofrendo na edição, sempre a gente vê só depois. É toque, é algo leve, a gente brinca assim, ou quando a gente percebe, na verdade, a pergunta é essa, que não é uma coisinha tão superficial, não é uma bobagem, quando o toque de fato passa a merecer um alerta? Então, o transtorno de ansiedade ligado ao que é o transtorno compulsivo, obsessivo compulsivo, que é o TOC, por isso o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, ele se torna doença, ele vira patologia quando qualquer mania, qualquer ritual que você tenha, passe a virar alguma coisa impeditiva na sua vida. O que eu quero dizer com isso? Quando a pessoa começa a ter rituais para fazer coisas simples do dia a dia, exemplo, você precisa sair de casa para trabalhar. Você tem o seu horário, você sabe que horas você tem que estar no seu trabalho. Então você fala, eu tenho que tomar banho, eu tenho que escovar o dente, eu tenho que comer alguma coisa e tal.
para poder sair. Você faz o cálculo, você sabe quantos minutos, quantas horas você vai precisar para fazer aquele ritual todo, para poder sair no horário e chegar no horário no local. No momento que a pessoa tem o toque, o que acontece? Ela tem que escovar o dente 10 vezes na frente, 5 vezes atrás, 7 vezes do outro lado, etc e tal. Ela veste a roupa primeiro pelo lado direito, depois pelo lado esquerdo, isso aqui. Então começa a tudo virar uma coisa atrás da outra. O toque, a pessoa passa até no início uma mania e depois viram várias manias. Então, eu acho sensacional aquele filme Melhor Impossível, onde o Jack Nicholson incorpora exatamente um paciente com toque. E aquele é um grau forte, onde ele não pode pisar em linhas, onde ele tem que abrir e fechar várias vezes a maçaneta para garantir que a porta está fechada. Então, tudo dele demora mais tempo que o normal. Porque isso aí eu tenho um pouquinho. Conferir se a porta está fechada. Não, conferir é uma coisa. A pessoa do toque, para você entender, eu acho ótimo você ter trazido esse exemplo seu para mostrar que isso não é toque. Porque a pessoa que tem toque, ela não vai conferir se a porta está fechada. Ela vai conferir 7 vezes. Ah, não, então tô... E só se ela conferir as 7 vezes que ela tem certeza que ela não vai morrer. Porque ela acredita, existe uma crença dentro do paciente que tem toque, que se ele não fizer as 7 vezes, algo vai acontecer e ele vai morrer. É uma ameaça iminente. É uma ameaça iminente o tempo inteiro. Quem tem transtorno de ansiedade, qualquer que seja toque, seja síndrome do pânico, seja o TAG, o transtorno da ansiedade generalizada, seja fobia social, ele sempre acha que aquilo vai trazer para ele um perigo iminente. Então, que se ele não fizer, se ele fizer, se ele não tiver num ambiente seguro, algo muito ruim vai acontecer. Então, aquilo é outro tipo de transtorno de ansiedade que hoje em dia está muito mais comum do que jamais foi no Brasil. Principalmente nas grandes cidades, onde as enchentes estão cada vez maiores e fazendo cada vez maiores estragos. É o estresse pós-traumático. O que acontece? Inclusive, eu atendi uma paciente há poucos dias no consultório, onde estava com um perigo de chuva, aí veio o alerta da Defesa Civil. Aconselho todos a terem isso, porque hoje em dia não dá para brincar com a chuva no Rio de Janeiro. É verdade. Veio o alerta civil e ela mandou para mim 5 horas antes da consulta dela. Eu não vou poder ir na consulta hoje. Aí eu virei e perguntei, mas o que houve? Aí ela virou e falou assim, não, porque talvez chova, então eu não vou sair de casa. Eu falei assim, mas você mora em zona de risco? Eu sabia quem era a paciente, sabia que ela não morava numa zona de risco. Ah, não, mas pode acontecer alguma coisa no caminho, não sei o que, não sei o que. Eu falei, olha, fica à vontade, decida o que for melhor pra você e tal, mas eu estaria aqui te esperando se você quiser. 2 horas antes da sessão dela, ela mandou, estou indo. E aí chegou e a gente está trabalhando hoje em dia isso, porque foi uma coisa, um surto que ela teve de ansiedade, desse transtorno pós-traumático, que ele se manifesta não por você ter vivenciado o trauma. Pela possibilidade do trauma. Você assistir alguma coisa, assistir um acidente, eu tenho uma outra paciente, só para poder ilustrar bastante isso, que ela sempre viajou de avião, nunca teve problema. De um mês para cá, ela anda tendo pesadelo quase todos os dias que o avião vai cair. E ela tem uma viagem marcada para outubro para fora do país. E ela falou, eu acho que isso é uma premonição que o avião... Então, assim, começa a se gerar uma crise de algo que nem aconteceu e que ela nunca passou, porque eu cheguei a perguntar para ela, você já passou por alguma situação que você tenha algum resquício de memória que isso possa acontecer, que isso é uma coisa tão ruim assim? E ela virou para mim e falou assim, não, mas é os sonhos, é tudo, eu acho que vai acontecer e tal. Aí ela já trouxe vários sonhos para terapia, onde ela relatava que a turbina do avião estava pegando fogo, coisas onde ela, não é que ela fantasia, mas que o psíquico dela, o inconsciente dela, traz à tona por conta desse trauma que ela vê o outro sofrer. Ela provavelmente viu alguma coisa, assistiu algum filme, ou viu alguma coisa. Notícia, talvez. Perfeito, por isso da chuva, que eu dei o exemplo da chuva. Hoje em dia, pessoas que moram em residências, em locais tranquilos, ficam com medo de sair à rua, de estar no meio da chuva. Não é nem por uma questão só de, na rua vai ter enchente, o carro vai me levar, qualquer coisa do gênero. Não, é porque já fica com aquilo por causa das notícias, porque quando vem a chuva, é uma bateria de notícias sensacionalistas sobre o assunto, que a pessoa fica assim, gente, se o cara lá do morro teve o deslizamento, eu também vou ter, por mais que eu more num lugar que não tem nem morro. O que você está dizendo, engraçado, porque a gente está fechando essa primeira parte, mas tem a ver com a forma como você abriu, né? Porque a gente falou de informação, da quantidade de informação que a gente tem o tempo inteiro, e me parece, conversando contigo, que a gente está vivendo, enquanto sociedade, um momento de dificuldade de digerir essa informação toda. Perfeito. Então isso vai contaminando a gente, ou seja, e isso se demonstra por ansiedade, ou por toque, ou por tudo isso que a gente está discutindo, síndrome do pânico e tudo isso, até agora, como você disse, o transtorno
pós-traumático. Sim. Eu vou deixar no ar uma pergunta para você sobre como é que tudo isso que a gente discutiu nessa primeira parte se linka, se é que se linka, com a possibilidade de uma depressão. Perfeito. A gente conversa sobre isso na quinta-feira. Espero que vocês estejam gostando dessa conversa importante, né? Deixa seu like aqui embaixo, comenta, compartilha para mais gente poder pensar sobre esse assunto. E quinta-feira, 7 da noite, Flávio e eu estaremos aqui esperando por você com mais Chega Junto. Beijão e até lá.